Olá, amigos. Muito boa tarde. Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária, no perfil do Mauro Negruni, do blog do Mauro Negruni, olha o ato falho, na, no perfil do Facebook. E estamos mais uma vez entrando ao vivo. Semana passada não tivemos a coluna, porque era dia do professor e aí eu consegui fazer uma folga e na segunda-feira, então, não entrei. Olha aí que bacana. Valéria Silva, a professora Rosângela Florzak também com a gente. Bacana. A Valéria tá nos escutando a partir de Recife, está nos assistindo a partir de Recife. O Cristiano entrou, o Plínio Arruda entrou. Muito boa noite, Plínio. Como é que vai? Tudo bem? Amigos aí das redes sociais, alguns colegas de labuta aí no ambiente do SPED. Estamos todos juntos, mais uma vez, com saúde, com alegria, o que é bastante bom. Não é isso? O Plínio está em Goiânia com a gente. Bacana. Bom, depois a gente vai passando e conforme as pessoas vão entrando, a gente vai fazendo aquele refresh sobre os assuntos, sobre as pessoas que estão aqui. Agora nós vamos falar um pouco sobre o nosso assunto de hoje, onde nós vamos tratar então, que é uma pergunta que vem sendo recorrente no blog, né? Eu tenho feito esse link entre o blog mauronegruni.com.br e os assuntos que a gente traz para cá. Então, aquilo que fica mais permanentemente sendo comentado, sendo perguntado no ambiente do blog, eu tenho trazido para cá, ok? Então, hoje estamos ao vivo e vamos falar mais uma vez sobre FD-Reinf e DCTF Web. FD-Reinf, DCTF Web e E-Social. Tá? Por que vamos falar sobre isso? Porque está tendo uma certa confusão, não é à toa que essa confusão existe, na delimitação da atividade de cada sistema, ou de cada subsistema do SPED. Tá? Então, o que acontece? Deixa eu fazer um pequeno desenho aqui, para ver se a gente consegue explicar melhor como é que funcionam algumas coisas. Então, nós temos lá o E-Social, nós temos a EFD-Reinf. Ok, meus amigos? Bom, os dois geram informações previdenciárias, que é o que nós temos hoje no âmbito da DCTF Web. Ok? Então, tanto um sistema quanto o outro sistema geram informações sobre recolhimentos previdenciários. Aqui nós temos valores, efetivamente, certo? Além de informações, nós temos a declaração, o cumprimento da obrigação, a declaração para o ambiente da DCTF Web. Concordamos? Muito bem. Esse viés da DCTF Web, ele tem, então, uma dupla função. A primeira delas é recepcionar a confissão de dívida. Confissão. Então, o contribuinte confessa sua dívida, entregando essas informações que vão alimentar a DCTF Web, ele faz a confissão. E depois, ele também prepara para o recolhimento. E aqui é que tem uma pequena confusão, não no recolhimento. Mas esse subsistema aqui, meus amigos, ele é mantido exclusivamente pela Receita Federal do Brasil. Cristiano, boa noite, desculpe. Alvorada do Rio Grande do Sul mandou aqui e demorou um pouquinho, mas tudo certo, né? Daqui a pouco a gente sobe mais um pouquinho. Então, o que acontece? Nós temos
a confissão de dívida e nós temos a possibilidade de fazer o recolhimento por onde? Pela DCTF Web. Agora, o que acontece? Muita gente tem perguntado assim, olha, eu estou com um problema aqui na DCTF Web. E já falei com o meu provedor de solução, de software, e ele não consegue fazer a alteração da informação aqui. Pode acontecer, não necessariamente é verdade o que eu vou dizer, mas pode acontecer, que o erro esteja aqui, ou no E-Social, ou na FDRINF. Pode. Por exemplo, eu tenho uma informação aqui que, ao entrar na DCTF Web, está gerando um código de recolhimento inadequado. Pode ser que a informação que eu estou mandando no FDRINF ou no E-Social está gerando este equívoco lá no subsistema da DCTF Web. Pode ser. Não necessariamente é. Mas também pode ser que o sistema da DCTF Web tenha uma falha. E quando o subsistema da DCTF Web tem uma falha, o que acontece? Não há mecanismos possíveis para as empresas de sistema, de consultoria, de sistemas, fazer qualquer coisa além de consertar o que está aqui. Nós tivemos casos recentemente, há poucos dias aqui, muito recentes, em que a FDRINF estava adequada, o E-Social estava adequado, e a DCTF Web não capturou corretamente os valores. Recentemente, o que eu quero dizer, na implantação do sistema, ok? Por quê? Porque é normal, em qualquer implantação de sistema, sempre vamos ter casos em que alguma parte de um sistema, ou a parte de todo o subsistema, não todo o sistema, mas uma parte, um subsistema específico, como o caso da DCTF Web, pode não funcionar. Isso é normal na implantação do sistema. Agora, olha só o que aconteceu num determinado caso. A empresa entregou o E-Social, entregou a FDRINF, ou seja, fez o cumprimento da obrigação acessória 1, fez o cumprimento da obrigação acessória 2. Foi lá na DCTF Web e viu que os valores estavam lá, os recolhimentos, as guias, os códigos de recolhimento estavam todos presentes aqui na DCTF Web. Show de bola, bacana. Eis que se descobre que tinha uma nota fiscal de um fornecedor que não tinha sido lançado naquela competência. Opa, então o que eu preciso fazer? Eu preciso ir na minha FDRINF e fazer uma retificação, reabrir o período e fazer uma retificação. Era um fornecedor que já havia mandado algumas notas fiscais e uma delas tinha ficado de fora. O que a gente faz? Abre e exclui aquele XML, aquele movimento daquele fornecedor, não precisa excluir tudo, começar tudo de novo. Exclui-se o XML daquele fornecedor, gera um novo XML e manda novamente. Pode-se excluir todos e fazer tudo novamente? Pode, nada impede que seja feito. Eu digo que esse é o caso, por exemplo, tipicamente, quando eu tenho o XML1 do fornecedor, o XML1 do fornecedor A e o XML2 do fornecedor B. E, em alguns casos, este cara aqui não deveria ser de B, e sim do A, porventura do A. O que vai acontecer? Eu tenho que abrir o movimento, excluir o XML2 e retificar o XML1. Ou também excluir este e ingressar com um novo XML1 de A mais B. Ou XML, vamos dizer assim, o XML3, que na verdade é o XML1 mais o XML2. Também pode ser feito assim
também pode ser feito assim. Não há nenhum impeditivo para que seja feito assim. Tá? Então, fica a critério do contribuinte fazer a forma como ele quiser a declaração. Ok, meus amigos? Agora vamos fazer o seguinte raciocínio aqui. A gente vai pegar e vai fazer o seguinte. Entreguei o e-social. Entreguei a FDRINF. Fui lá na DCTF Web e encontrei os movimentos por lá. Perfeito, tudo certinho, muito bem. Aí agora, olha, professor Laércio, querido professor, colega, amigo da Audicom lá de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Um abraço, professor Laércio. E aí, o que acontece? Entregamos o e-social, entregamos a FDRINF e colocamos lá na DCTF Web nossos olhos e vimos que tem a FDRINF lá e os dados do e-social. Tudo perfeitinho. Fechamos o período na DCTF Web, vamos gerar os lançamentos e os DARFs, né, os lançamentos para pagamento, e nos damos conta de que tem alguma coisa errada. Aí o que a gente faz? Vamos retificar. Por hipótese, eu teria erro no e-social e na FDRINF. Vamos complicar. Eu tenho que retificar os dois. O que eu faço primeiro, Mauro? A primeira coisa a fazer é retificar aquele que você tem certeza que vai corrigir. Na verdade é isso. Porque neste caso, como a gente brinca, a ordem dos tratores não vai afetar o viaduto, ok? Então o que a gente faz? A gente simplesmente coloca que eu vou retificar o e-social ou vou retificar a FDRINF e quando eu fizer isso, o próprio sistema, na hora que eu fechar um e fechar o outro, com os eventos, o 1099 e o 2099, em cada um dos dois, ele automaticamente vai para a DCTF Web. Tá? Fernanda First, que bom, minha amiga, te ver por aqui. Um beijo para ti. O Guilherme Parreira entrou aí também, está com a gente. Show de bola, meu amigo. E aí, o que acontece? Nós carregamos essas informações e mandamos a DCTF Web e fecha. Show de bola. Só que agora é o seguinte, eu preciso retificar. E aí que vem 90% dos problemas. Na hora que eu for retificar, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente reabrir minha DCTF Web se ela já estiver fechada e vou retificar quem precisa. Eu preciso retificar o e-social? No nosso exemplo aqui, eu preciso retificar. Então, eu vou mandar um movimento para o e-social retificador. Tudo bom, Guilherme? Guilherme Parreira está aí. João Paulo está com a gente. Tudo bom, João Paulo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o e-social como retificadora e vamos colocar a FDRINF também como retificadora. Show de bola! O sistema vai entender que eu estou retificando este. Na hora que eu fechar, ele vai gerar na DCTF Web o efeito da retificação. E o que tem acontecido muito é que, ao pensar que eu estou retificando o sistema acha, as pessoas acham, que o sistema vai entender que eu também estou retificando a outra. E não pode ser assim. Eu tenho que retificar individualmente, porque este subsistema não conversa com esse subsistema. O e-social é um subsistema do SPED e a FDRINF é do outro. Claro, estou dizendo aqui não conversa no nível operacional. No nível de auditoria, os cruzamentos de informações e tudo mais, por óbvio que a Receita vai fazer suas malhas da pessoa física, da pessoa jurídica, da forma que ela melhor lhe convier, pode trazer dados do cadastro CNPJ, do CERO, enfim, do CNIS, de outros subsistemas da Receita, tá? Ou mantidos pela Receita ou mantidos pelo governo. Agora, o importante aqui é a gente entender que este subsistema trata das informações das relações de trabalho e este das prestações de serviço. E eles não necessariamente se comunicam. Não necessariamente se comunicam. E aí o que vai acontecer? Quando eu
colocar a retificadora do e-social, ele vai retificar apenas o e-social e trazer para a DCTF Web o reflexo da retificação do e-social. Se eu mandar um novo e-social sem dizer que ele é retificador, o que vai acontecer? Eu vou ter a duplicidade de informações na DCTF Web. Ok? Por que na DCTF Web aceita a duplicidade do e-social? Porque eu posso ter vários movimentos de folhas rodando simultaneamente. No caso da FDRINF, quando eu mando um XML, ou seja, um movimento de um determinado fornecedor, poderia ser de prestação também, né? Porque eu mando o serviço que eu presto e o serviço que eu tomo. Mas vamos pegar aqui no caso de um fornecedor. Se eu mandei do fornecedor A, quando eu mandei do fornecedor A, se eu tentar mandar mais uma vez um outro XML para o mesmo período e do mesmo CNPJ declarante do fornecedor A, o sistema vai me dar erro dizendo, não, eu já tenho informações do fornecedor A. Este CNPJ já declarou os serviços tomados. Então, eu não posso ter dois eventos de informação de serviços tomados do mesmo fornecedor no mesmo período. Então, não temos essa possibilidade. O próprio sistema diz, olha, esse fornecedor já tem informações aqui no banco de dados, obviamente, do SPED. Captaram? Então, o que acontece é que isso afeta a DCTF Web? Sim, de uma certa forma afeta sim a DCTF, né? Porque afinal de contas a DCTF Web ela recepciona as informações que partem desses dois subsistemas, por enquanto, porque nós sabemos que depois outros sistemas como o FD Contribuições, como o IPI, Imposto de Importação, todos os demais, todos os demais entrarão na DCTF Web, aqueles que para a pessoa jurídica, obviamente, né? O Saulo está aí com a gente também, a Lucilena também está com a gente, a Janaína, todo mundo coloca, por favor, aí, vão colocando de onde vocês estão nos assistindo. Tem gente em Recife, tem gente em Belém, tem gente em Cachoeira, tem gente em Santa Cruz. Vão botando aqui de onde é que eu vou mencionando de onde todos os nossos amigos estão buscando informações aqui na nossa coluna Conversa Tributária, todas as segundas-feiras, às 18h45. Né? Pílulas de informação sobre o SPRED. Então, exatamente por essa condição de validar CNPJ do tomador com o CNPJ dos prestadores, é que o sistema do SPED, da FDRINF, não permite a duplicidade. Ele checa essas informações e diz, olha, eu já tenho essa informação, uma informação aqui. Ah, mas eu preciso incluir uma nota. Ah, então tu exclui esse XML, ou tu coloca como retificadora e permite, então, a substituição do XML. Então, a única diferença, na verdade, de forma prática, entre excluir e incluir, é que, se eu mandar como retificador, ele aceita eu alterar. Basicamente, é isso que o sistema aceita. Tá? Essa é a única diferença. O importante, no fundo, e como pano de fundo para tudo, é colocar como retificadora, especialmente na hora que eu já estiver reabrindo a DCTF Web. Tá? No fundo, eu, Mauro, mas isso é uma convicção pessoal, né? Eu, Mauro, não gosto muito da ideia da retificação. Por quê? Porque ninguém garante que aquela retificação está sendo perfeita. Por exemplo, como eu dei no exemplo, para quem está entrando agora, como o Sávio, que está em Aparecida do Sul de Minas Gerais, Sávio, depois tu volta um pouquinho, porque assim que terminar aqui, a gente já publica na página e aí já pode assistir novamente. Eu estava explicando aqui a questão do XML1, XML2. Então, quando eu tenho essa questão dos dois XMLs concomitantes, eu tenho que retificar, eventualmente eu tenho assim, essa informação era do fornecedor A. Mas ela veio e nós registramos como do fornecedor B. Puxa vida, eu tenho que tirar o movimento de A e colocar o de B. Vou retificar o de A incluindo aquela nota e vou excluir o de B.
Em termos de sistema, gente, vamos combinar que é mais fácil fazer o seguinte: bola no centro, 0 a 0, limpa tudo que eu tenho e inclui todos novamente. Porque senão vai ficar aquela coisa assim, eu tenho o recibo da retificação, aí depois se eu tiver que retificar de novo, eu tenho o recibo da retificação. E isso vai acontecer, porque na vida real isso não acontece. Infelizmente, mas acontece. A gente retifica a retificação. Por quê? Porque a gente tem uma informação que não está sendo bem processada, porque eventualmente tem o processo não está bem azeitado e acontece e a gente tem que retificar a retificação. E aí começa o empastelamento das informações do sistema, não é? Porque ele só guarda a última e assim por diante, né? Joel Martins entrou aí, Ademir do Nascimento também, de Colatina, tamo junto. A Lucilena é de Campo Limpo Paulista, em São Paulo. Bacana, estamos nos espalhando aí pelo Brasil, o que é muito legal. Lembre-se sempre, gente, de compartilhar, de curtir e de compartilhar. O número de cliques de curtir vale aqui o patrocínio da Decision para manter essa coluna no ar. E o número de compartilhamento para a gente chegar mais longe possível com informações para os nossos amigos que operam no âmbito tributário, especialmente sobre informações do SPED. Ok? Bom, vamos lá. E aí, o que acontece? A DCTF Web é um sistema estanque. Não há forma da gente interferir via sistema. Então o pessoal diz assim, o que eu faço? A minha DCTF Web, que era retificadora, está aparecendo agora 2 DCTFs, ou 2 movimentos dentro da mesma DCTF. Ele está duplo. O que eu faço? Bom, o que é a nossa orientação aqui é o seguinte. Bom, exclui todos os teus movimentos para ver se ele vai limpar a DCTF Web. E caso ele não limpe a DCTF Web, então aí o que vai ter que fazer? Entrar em contato com a Delegacia da Receita Federal. Não adianta pressionar o fornecedor de sistemas, não adianta tentar manipular, tentar fazer com que esses sistemas aqui interfiram na DCTF Web a ponto dela ser reinicializada ou qualquer coisa desse tipo. Não vai funcionar. Olha, Beatriz Miller, de Blumenau, Santa Catarina. Tudo bem, Beatriz? E aí o que vai acontecer? A única coisa que a gente tem certeza é o seguinte: eu excluindo todos os movimentos, vou excluir o movimento social, se possível, né, gente? Porque às vezes o volume é muito grande, mas se eu puder excluir e-social, excluir os movimentos da FD-REINF, não tem mais nada, posso começar de novo. Aqui a base está limpa. Então a minha DCTF Web também deveria estar limpa. Bom, se ela não estiver limpa, não há o que fazer. Você pode ligar para o Papa, não vai funcionar. Mas se você ligar na delegacia, ou ir na delegacia da Receita, você vai mostrar para o atendente, a pessoa que está lá, ou o auditor que está comandando o plantão, dizendo, olha, não tem movimento neste período, mas ainda restou o DCTF Web. Bom, e aí vamos ver como será o tratamento lá. Ok? Então, assim, o que eu estou querendo colocar? Eu estou dando um exemplo. E é um exemplo, gente. Eu nem sei se isso que eu estou falando exatamente funciona assim. Porque no âmbito da DCTF Web, nós não temos nenhuma, nós contribuintes, empresas de software, consultorias, nós não temos gestão, nós não temos como lá, não tem uma tela para ir lá e limpar e excluir ou fazer qualquer coisa desse tipo. Não tem um cockpit no lado do contribuinte que permita modificar o panorama da DCTF Web. Não há nenhum tipo de mecanismo. A gente não consegue gerar um movimento para a DCTF Web. A gente consegue gerar movimentos para o E-Social e para a FD-REINF por hora. Depois nós vamos ter ainda outras obrigações. Ok, entendido isso. Então, o limite da DCTF Web é só de inclusão através das obrigações acessórias. Eu só consigo incluir aqui. E no momento em que eu quiser excluir, eu tenho que ir lá abrir a minha DCTF Web e gerar a possibilidade de retificação. Porque aqui eu não vou ter como
alterar na DCTF Web. Tanto que a gente não consegue alterar valores de débito na DCTF Web. Eu consigo alterar os valores a pagar. Olha, eu tenho uma dívida de 10 mil, eu só tenho 5 mil, vou lá e pago 5 mil. Depois eu tenho mais 2 mil, vou lá e pago mais 2 mil. Depois eu vou lá e tenho mais 3 mil e pago mais 3 mil e aí quitei minha dívida. Isso se consegue fazer na DCTF Web. Agora, ir lá nos 10 e dizer, olha, eu não devo 10. Por quê? Porque aqui tem 10, porque aqui a soma desses dois dá 10. É isso. E eu não consigo alterar. Tem gente que ainda não entendeu essa lógica. Por isso que faz alguns tipos de pergunta que nos deixa apreensivo a ponto de que ele está querendo mexer na DCTF Web. E ele não consegue alterar a DCTF Web. Os débitos, o que ele consegue fazer é quitar as dívidas, porque ele precisa confessar para poder fazer o recolhimento. Então, ele aceita os números que estão lá, gera as guias com valores completos ou não, porque ele seleciona quais os movimentos que ele quer pagar e gera as guias. Faz o pagamento. Quando ele faz o pagamento, ele consegue, então, ter o crédito tributário. Crédito tributário no lado do contribuinte, né? Ou faz a quitação do débito tributário. Ok, meus amigos. Estava empolgado aqui falando e correndo para a gente poder ter tempo de fazer a nossa explicação. Eu queria pedir um favor para todos vocês que sabem que eu já fiz essa coluna, começou lá na TV Classe Contábil, e que vocês compartilhem aqui essa informação do horário, do dia em que a gente está fazendo a coluna, mauronegruni.com.br, no perfil do Facebook, a partir do blog Mauro Negruni, e com isso a gente então avisar os nossos amigos que ainda não sabem que a gente está aqui, que possam então assistir as colunas nas segundas-feiras, às 18h45, então no mesmo horário que a gente tinha lá, e poder fazer a coluna aqui tranquilamente, falar sobre os assuntos que a gente quer, que são os assuntos tributários, falar sobre informações contábeis, novidades que venham para o SPED. Nós vamos ter novidades aí no âmbito do SPED sempre, né? Porque é um sistema ainda que está em evolução e tem muito ainda para evoluir. Já falei aqui sobre a eliminação, a duplicidade de obrigações acessórias, né? Falamos da DIN em Santa Catarina, falamos do livro digital eletrônico do Distrito Federal, e que está migrando agora para o SPED, já falamos de CEF, enfim, nós nós contribuintes queremos e temos o direito da simplificação tributária. Isso está escrito em lei. A unificação, está lá no decreto 6.022, que criou o SPED em 2007, dizendo que o governo, ou os governos, devem pedir a informação de forma unificada, então, e centralizada. Então, para unificar, para informar uma única vez a mesma informação, é no ambiente do sistema público de escrituração digital. E aí, cada governo, cada prefeitura, cada estado, cada ente do governo federal vai beber da informação do SPED. Ok? Essa é a nossa intenção, é o que a gente quer muito rapidamente que aconteça, porque já passou da hora, né? Então, assim, rapidamente no sentido de que de hoje, 2018 não pode passar, 2018, 2019 tem que ser o ano da simplificação e a melhoria do ambiente tributário no país, independentemente de outras situações que a gente tem aí, de quem está assumindo ou quem vai assumir o governo, né? Isso tem que ser um programa de Estado, independente de quem é o gestor no momento, né? A cada 4 anos troca o gestor, mas as políticas de Estado deveriam ser mantidas, né? Especialmente aquelas que beneficiam e simplificam o ambiente de negócios no país, para que se atraia mais investimentos e gere maior controle sobre as operações tributárias, para que haja concorrência leal. Eu sempre defendo isso, porque assim, se é ruim para um, que seja ruim para todos. Não dá para ser ruim para alguns e não para outros, porque aí a competição fica injusta.
Ok, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado da coluna de hoje. Divulguem, por favor, divulguem, curtam e espalhem a informação aí pelas redes sociais. E sempre que quiserem, sugiram novos temas aqui que a gente, sempre que possível, vai abordar. Ok? Um beijo para todo mundo, muito boa noite e um abraço.